Nova regra do Pix, cartão de crédito e o Drex, a nova moeda digital do Brasil. Qual que é a perspectiva e quais são as consequências que isso pode trazer para sua vida? Primeiro, voltando ao tema mais polêmico que é a nova regra do Pix do cartão de crédito, onde a Receita Federal ela vai aumentar o monitoramento sobre pessoa física que gasta mais de R$ 5.000 em um mês no cartão de crédito. E para pessoa jurídica, onde ela vai gastar mais de R$ 15.000 ao mês, então ela vai estar monitorando. O grande ponto que a Receita Federal ela quer nessa nova lei é identificar as pessoas que relatam ou as pessoas que declaram gastar menos dinheiro. Então ela está declarando que gastou R$ 2.000, R$ 3.000, quando na verdade ela está gastando 8, 9, R$ 10.000, tá? O que a Receita Federal quer no final do dia é identificar quem está mentindo. Antes, o que muda? Antes, somente os grandes bancões, eh, Itaú, Bradesco, esses bancos já notificavam a Receita Federal das pessoas, sobre as movimentações financeiras, das pessoas e das empresas. O que muda agora é que qualquer empresa que movimente alguma transação financeira, qualquer empresa, qualquer instituição financeira, máquinas de cartões, essas bandeiras, precisam notificar também a Receita Federal, tá? A consequência disso é, se você movimentava um valor maior no seu cartão de crédito de R$ 5.000, ou para você que tem uma empresa maior que R$ 15.000, e não declarava isso, agora a Receita Federal ela vai conseguir identificar e dar as medidas dela, aplicar alguma penalidade que você não declarou essa renda e você não pagou imposto, tá? Eh, o que você pode fazer? Tomar muito cuidado para que seus Pix no mês não ultrapassem R$ 5.000, para que a sua renda não ultrapasse, se você é PJ, para que as suas transações financeiras também não ultrapassem R$ 15.000. No caso da pessoa física é R$ 5.000, e na pessoa jurídica é R$ 15.000, tá? Ah, qual que é a principal consequência disso? Ao longo do tempo, a gente vê o brasileiro cada vez pagando mais impostos. Tem uma pesquisa, se eu não estou enganado, do IBGE, tá? Eu posso estar enganado aqui na informação, mas ao longo do tempo, o brasileiro ele tem que trabalhar mais dias para pagar imposto. E na última pesquisa que saiu, a gente teve que trabalhar 147 dias para trabalhar. O governo já está arrecadando muito. Ele quer arrecadar cada vez mais. E ele sempre inventa alguma medida de monitorar, alguma medida para conseguir aumentar nossos impostos e arrecadar. A grande contrapartida é que o governo, a gente não vê a segurança necessária, principalmente em Rio de Janeiro, São Paulo. O que a gente vê é a falta de segurança e principalmente organizações criminosas ganhando espaço, né? E a gente vê muita corrupção, a gente vê grandes salários, a gente vê pessoas em cargos públicos ganhando salários que em teoria não deveriam ganhar. A gente vê salários de milhões para um juiz que não deve, em teoria não deveria ganhar esse valor. Ah, então você tem toda uma máquina pública que está crescendo cada vez mais, querendo arrecadar mais impostos, e alguém tem que pagar essa conta. Quem está pagando essa conta são as instituições privadas e as pessoas que trabalham para essas instituições. Entrando agora o Drex, se realmente tudo mudar, o dinheiro espécie que você tem hoje, o dinheiro digital que você transaciona, se tudo isso mudar para o Drex e de alguma maneira o Brasil conseguir utilizar a blockchain para controlar, os medidas de monitoramento serão ainda maiores. Imagine que você é um influenciador ou você tem um Instagram e você fala alguma coisa que não deveria. Automaticamente o Brasil vai ter liberdade de falar o seguinte: olha, indivíduo tal, com CPF tal, ele é considerado inimigo do Estado, e como você tem tudo em Drex, eles podem simplesmente barrar e você não consegue mais utilizar aquele dinheiro, você pode bloquear. A gente teve um anúncio do Mark, dono da Meta, anunciando que ele vai tirar o algoritmo, começando pelos Estados Unidos,
vai tirar o algoritmo de análise automática, onde ele identifica medidas contra de alguma maneira, a inflige a política. Então, dependendo do que você fala, você não consegue ter uma liberdade de opinião, porque você infringiu aquela política. O grande ponto é que o Brasil já identificou que o Mark está defendendo a liberdade de expressão, e eles já estão criando políticas para ir contra isso. Eles querem regular o que é transacionado no Instagram. Então, juntado ao que o governo quer, por que que o governo não fala das grandes mídias, como a Globo? Porque a Globo, eles pagam a Globo, e eles controlam o que a Globo fala. Eles controlam a narrativa. Agora, narrativa nas redes sociais, eles não conseguem controlar. E o grande desejo do governo é controlar também. E se por algum motivo o Drex entra em circulação e você fala alguma coisa que não deveria, como eu nesse vídeo provavelmente devo estar falando alguma coisa que não deveria, eles podem simplesmente escolher bloquear todas o seu dinheiro do dia para noite. A gente fala que o governo é muito lento, mas algumas horas depois do anúncio do Mark, do vídeo que ele comenta sobre isso, o STF já tomou alguma decisão, o Lula já se pronunciou falando, tendo uma abordagem que é contra isso. Existe este grupo de pessoas que ele quer monitorar. Esse grupo de pessoas controlam as leis. E eles cobram imposto por isso. Cobrar imposto não é algo ruim. Não é algo ruim. Mas a gente não recebe. E pior ainda, o imposto que a gente paga aqui já é alto. Existe corrupção, existe grandes salários que não se justifiquem. Nós temos uma máquina pública cada vez maior, crescendo cada vez mais. No lugar dessa máquina pública servir o povo, a gente tem uma máquina pública que, eh, onde existe um grande grupo de pessoas usufruindo de dinheiro, usufruindo, no lugar de ajudar o povo, essas pessoas estão se aproveitando com grandes salários. Ou você concorda que a máquina pública eh devesse ter pessoas que ganhem muito mais que alguém que contribui com o imposto ou alguém que abre uma empresa? Existe uma distância aqui onde a máquina pública não, o objetivo dela não é ajudar o povo. O objetivo dela é usufruir desse ecossistema aqui para benefício próprio. E cada vez mais a gente vê o governo crescendo mais, tomando medidas para que de alguma maneira ele continue nisso e continue crescendo, né? Então, quando o Estado ele começa a ficar autoritário, começa a criar leis para que te monitore mais, para que você não tenha liberdade de expressão, para que ele utilize de uma canetada que é de uma lei para usar em benefício dele e não do povo, as coisas começam a ficar estranhas. Então, esse é o grande pensamento, tá? Voltando ao ponto, as instituições, as suas transações financeiras, o grande ponto aqui é não ultrapassar aquele valor no cartão de crédito no Pix somados, tá? Se você ultrapassar esse valor, você tem que estar declarando, porque a Receita Federal ela vai estar, com seus algoritmos, com a sua inteligência, punindo essas pessoas que ultrapassam, tá? Esse é o grande ponto. Não existe por que se preocupar quanto a isso, mas a gente entende que o Brasil, cada vez mais, vai aplicar políticas, vai aplicar formas de monitorar o povo, forma de controlar o povo, e é o que a gente vem vendo cada vez mais. Não é de graça que essas formas de controle sobre liberdade de expressão aconteçam somente na rede social. Por que que não há nada relacionado à Globo sobre isso? Então, existe aqui algo para se refletir, existe algo para se olhar, tá? Minha perspectiva, começa a ficar perigoso, começa a ficar perigoso não ter nenhuma forma de se proteger. Então, você saber um novo idioma, o inglês, por exemplo, você ter um pouco de dinheiro investido fora do país, né? Uma conta de preferência fora do país, que essa conta não seja dentro do país, e que o governo não consiga bloquear essa conta, porque pelo fato de ela estar fora do país, eles não têm essa liberdade, não têm esse acesso. Você ter um pouco de dinheiro em Bitcoin, para que você se proteja.
Caso isso aconteça no futuro e tudo indica que as a o governo será cada vez mais rígido, o essas pessoas vão utilizar cada vez mais da máquina pública, então é importante que você comece a olhar com ter essa preocupação de: "Se isso aqui continuar acontecendo, continuar aumentando, o que eu faço?", tá. Comenta, compartilha, esse vídeo ele, você comentando vai ajudar a fazer com que essa mensagem chegue mais longe, tá. A gente precisa de mais pessoas que consigam identificar o que o governo está fazendo, consigam ter uma visibilidade sobre isso, e mais uma vez, muito obrigado.